tinha mais sentido. E não querem só aproximar-se. Eu sei que lá no fundo é sempre uma onda boa, mas aqui para quem está a falar é muito incómodo. Não querem chegar-se, aproximar-se. Então, contem lá, quem é que são e porquê é que isto vos interessa? Não quero que eu vos apresente primeiro a Sofia, nem apresente assim, mas eu já apresento. A Cristina é especial, a minha apresentação é especial para a Cristina. Ok. Não, já vais ver, a sério. Não sei, alguém é capaz de falar, quem é que são? Somos de mestrado de supervisão. Sim, não só. Nós somos. E porquê é que este assunto, sendo mestrado de supervisão, porquê é que este assunto vos interessa? Podem dizer a verdade. Não vos interessa, estão cá obrigados a vir a esta aula. Podem dizer essa parte. Não somos obrigados, não gostaríamos. Mas de qualquer forma, é assim, a professora Mariana convidou-nos para estarmos nesta sala e nós temos com todo o gosto. Mas, para ser sincera, eu não sei o tema. Não sabe? Eu sabe o tema. Então o que eu vos vou falar é de uma ferramenta que serve para fazer autoavaliação organizacional de escolas. De onde vai a minha próxima pergunta e que se chama CAF. E que tem um nome em português. A minha próxima pergunta é: quem de vocês trabalha em executivos de escolas? Ninguém. Direção? Não, mas deles. Eu não sou daquela equipa. Eu jogo noutra equipa. Eu sou do agrupamento de escolas de Fernando Pessoa e estou exatamente na equipa de autoavaliação, que trabalha como program. Então tudo o que eu vou dizer vai dificultar a sua cabeça e, portanto, desde já vou pedir muita desculpa. Podemos ver um café no fim e eu já estou a assinar o problema. Então, a história que eu vos venho cá a contar, só um bocadinho apresentar-me. Eu chamo-me Sofia e, se lerem, há um documento que depois lá no fim da apresentação, eu depois passo-vos a apresentação e fica convosco. E tem o sítio onde podem carregá-lo, porque ele está disponível na internet. E no preâmbulo desse documento dizem que em Portugal se realizou um trabalho sobre a CAF Educação e que nesse trabalho havia 3 criaturas que são o Caldeiro, o Rodrigo Queiroz e o Dio. Como vos dizia, aquela fotografia é minha, na idade em que eu vinha para a escola todos os dias e olhava para esta casa e nessa idade tinha aquela cara. E estava no colégio que é ali do outro lado da rua e portanto passava por aqui e todos os dias, mas demorei mais ou menos 40 anos para vir cá pela primeira vez e só para vos explicar que eu faço muitas coisas. Trabalho na Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, que é a associação, como alguns de vós saberão, dos donos dos colégios privados. Aí fui desde 2000, trabalhei com projetos que tinham a ver com a avaliação das escolas e depois foi-me interessante, fui trabalhando estas questões. Trabalho na Universidade Católica e a apresentação anterior tinha um cantinho a dizer que eu venho da Universidade Católica porque eu faço investigação e trabalho na Universidade Católica num grupo que tem uma formatação bastante diversa, mas como gostamos todos uns dos outros, fomos inventando coisas para fazer mais ou menos em comum. Este grupo começou com o Rodrigo, com este Rodrigo Queiroz e Mel e eu, fizemos um trabalho para a região autónoma dos Açores de facto foi da invenção de um instrumento de avaliação organizacional de escolas que coubesse dentro do quadro legal, porque uma das razões da autonomia é justamente poder gozá-la nas questões de educação, que pudesse... eu vou falar muito, para dizer que quiserem interromper, interrompem, está bem? Porque eu vou estar sempre... Já estão habituados. Não, mas eu peço que interrompam, porque pode ser... Na verdade, deve ter questões específicas, pode ser mais engraçado para vocês, coisas que vos façam sentido. Dizia-vos eu que nos Açores fizemos uma coisa que se chamou Qualis, que foi uma adaptação e criação de um instrumento de avaliação que foi aplicado em todas as escolas públicas da região autónoma. Falava disto por causa dessa investigação, que depois a seguir esta experiência fez com que o modelo de autoavaliação proposto aos centros de novas oportunidades que não tinham nenhum modelo de autoavaliação, normalmente em consonância com a instituição instituidora, passando o plenário dos centros, foi a CAF. Eu também estive na equipa que desenhou e aplicou e monitorizou a aplicação da CAF nos centros de novas oportunidades.
E agora, esta equipa já não faz nada dessas coisas. O que estamos a fazer é trabalhar somos todos, com mais algumas pessoas que todos conhecem, a trabalhar com as escolas TAPE. E onde alguns de nós, nomeadamente o Vítor Alaís, o Rodrigo e eu, somos os ditos da avaliação, porque somos os que temos trabalhado mais com escolas em diversas escalas. O Vítor numa escala de avaliação muito mais, eu diria, meso ou micro, e o Rodrigo e eu em escalas menores. Alguma coisa que queiram mais saber sobre mim? Posso só agradecer, já que não me deu a oportunidade. O facto de ter aceito o nosso convite para estar aqui presente connosco. Só queria dizer que a professora Sofia já chegou agora connosco há muitos tempos, mas ela costumava lecionar esta cadeira em anos anteriores. Não foi costumava, fiz uma experiência a meias. E portanto é sempre muito bem-vinda a esta instituição, daí também há alguma informalidade nesse arranjo, mas não queria deixar de agradecer Muito também a obrigada. sua presença, Sofia. Então, vou fazer-vos um desafio. Sei que todos cansados, que já trabalharam, tiveram muito o dia todo. Pensar modelos de avaliação de escola, e a primeira coisa que eu fazia, perguntava-vos era: o que é aprender? Não precisam responder, é só para irem pensando. Ensinar. Trago-vos uma proposta de questionamento sobre isto. Isto é, quando estamos a pensar a questão da avaliação em contextos institucionais de escolas, no meu ponto, e é por isso que eu digo que eu vou baralhar muito, porque eu sou anti-fundamentalista dos modelos. Eu acho que os modelos são sempre instrumentais e servem-nos um propósito. E o propósito que nos serve é para melhorar o serviço que nós prestamos aos alunos. E, portanto, quando nós damos ou muita atenção, ou gastamos muita energia, ou pomos muito esforço nestas coisas, ele deixa de servir o seu propósito, porque o instrumental torna-se um objetivo em si próprio, que do meu ponto de vista é absolutamente disparatado. Com este ou com qualquer outro modelo, este modelo, do meu ponto de vista, já vos vou explicar à frente, tem a vantagem de poder ser plástico e de poder introduzir, como vos vou mostrar, muitos aspectos que são úteis para a prestação de contas que as escolas têm eventualmente que fazer junto da administração pública. Um bocadinho esta sistematização do que acabei de dizer, intencionalidade. Nós estamos a falar de um ato que é complexo, de uma atividade, de um conjunto de ações que são muito complexas, mas cujo princípio que eu gostava que vocês retivessem é a questão da intencionalidade. A escola é um lugar onde intencionalmente se ensina e se aprende. Uma instituição, e portanto estamos sempre a falar num quadro de ações que é limitado, isto é deste quadro de ações que estamos a falar. Só uma pergunta, até que horas é que esperam que eu fale? Quando quiser, Não, quando quiser, amanhã nós estamos a discutir a Não, quer dizer, nós temos a aula costuma acabar a que horas? A aula, que acaba, não tem de ser necessariamente a Sofia ou a Paula, portanto, a aula normalmente seria das 6 às 9, mas podem cumprir a qualquer altura, costumamos fazer um intervalo a meio, eu estava a pensar que mais ou o intervalo, mas esteja à vontade, isso depende da dinâmica. Quando quiserem morrer, testem, façam um sinal, porque eu trouxe-vos a ideia de... Não sou uma ideia de... esta história do retrato. Pensar organizações e fazer retratos de organização. O retrato dá-nos esta mancha congelada, isto é, no momento conseguimos ter uma mancha congelada que não move, e é isto que nós vamos fazer com o retrato. Depois trago-vos alguns contributos da literatura destas áreas. E não vou ser muito teórica, isto é o único palavra, depois vou mesmo entrar no modelo. A ideia de que as escolas podem começar fazendo um autorretrato de si mesmas. Utilizando para tal uma tela o mais amplo que lhe seja possível. Incluindo uma variedade de intervenientes tão grande
quanto dentro da medida da execuibilidade. Estão a ver o practical no fim, os ingleses nestas coisas são sempre muito contidos e vão-nos dizer que estes retratos são compostos por imagens, por palavras, por dados quantitativos, e estes retratos são tanto mais interessantes, como a minha fotografia de há bocadinho, quanto os alunos forem intervenientes. Nós, tradicionalmente, fazemos exercícios de autoavaliação de escolas em que praticamente excluímos a intervenção dos alunos. Se alguma vez tiverem depois mais curiosidade sobre estas coisas, a primeira escola que teve um enorme protagonismo em modelos deste tipo, dos chamados Total Equality Management, é uma escola inglesa, na Irlanda do Norte, em Londonderry, naquele sítio onde as brigadas se matavam uns aos outros verdadeiramente, e que é um sítio que tinha uma obsolescência industrial muito forte, e portanto seria um contexto muito próximo do que nós hoje encontraríamos em escolas TAFE. Portanto, são sítios socialmente muito complexos e muito estruturados. E houve uma senhora que, exatamente nas medidas do governo para melhorar a qualidade da escola, que era a diretora da escola, foi convidada a fazer um estágio porque o diretor dos Correios, o dono de uma fábrica e a pessoa do centro de saúde, o coordenador do centro de saúde e a diretora da escola foram chamados por uma empresa que fazia jeans lá, porque a empresa se queria certificar. E para ter pontos e bónus, poder guardar a certificação, convidou estes atores do seu tecido social para fazerem uma pequena formação e serem o que depois habitualmente se chamam estes modelos partes interessadas e intervenientes na autoavaliação. E ela entusiasmou-se e criou uma escola, na escola dela. Não só criou um conjunto de serviços que hoje já vamos vendo em algumas das nossas escolas, como aulas em regime de voluntariado, para alunos de preparação dos exames, para o português de língua não materna. Bom, temos um conjunto de ações dentro das escolas que funcionam como voluntariado. Aí, como a maior parte destas crianças eram oriundas de famílias com muito baixos níveis de literacia, havia um serviço de explicações aos sábados e os pais tinham de ir com os filhos. Portanto, não era chegar lá e despejar o menino e vir embora, era um serviço de explicações de pais e filhos. E a partir daí criou-se um comitê de alunos tinha reuniões semanais com a diretora da escola para fazer um ponto de situação sobre o estado de funcionamento da escola. Portanto, esta ideia que os alunos não têm de ser contra eles, mas pode ser com eles, é um elemento que eu gostava de reter. E depois estes exercícios permitem-nos trabalhar, e aí a vossa experiência académica pode dizer, mas isto é muito o que nós fazemos aqui, nesta escola, e olhamos para um objeto de análise, a nossa escola, e depois aplicamos níveis de análise distintos, funcionam justamente como uma máquina fotográfica em que fazemos zoom in e zoom out. Ora, estamos a ver o detalhe, ver o quadradinho da pontinha, ou de repente estamos a ver a sala toda, e tanto quando fazemos o zoom out estamos a ver a sala toda, e quando fazemos o zoom in estamos a ver o detalhe muito preciso. E portanto nós temos instrumentos analíticos que vêm todos das ciências sociais que nos permitem fazer este jogo sobre o nosso objeto e, portanto, temos aqui de justapor estas diversas camadas de leituras sobre o nosso objeto. Isto é do Sr. McNeith, seguramente deram nas aulas da professora Teresa Leite, não deram este ano, este não, pronto, mas é um autor canónico, vou dar, pronto, é um autor canónico e que teve um projeto importante com as escolas para tratar estas questões. Ora bem, falávamos de lentes. Porquê é que nos servem os modelos? Os modelos servem para nós arrumarmos. Portanto, o que eu vos venho trazer é um exemplo exatamente igual a isto. É uma estante com prateleiras e gavetas, e o que é que nós pomos em cada um destes buracos que nós ordenamos, obviamente, é sempre uma construção, porque isto não é a nossa realidade de escola, não é compaginável uma arrumação de gavetas. Portanto, dentro da construção possível, como é que nós fazemos este trabalho? Aqui está. Um modelo que nos serve. CAF é um acrónimo para Common Assessment Framework. Isto quer dizer a estrutura comum de avaliação. Esta estrutura foi desenhada, nasce
de um outro modelo. Agora não vos vou massacrar com modelos, porque eu acho que é mais interessante nós pensarmos como é que isto se pode usar na escola e menos a genealogia dos modelos. E se alguém tiver depois alguma questão, alguma dúvida, eu posso explicar como é que vem, como é que apareceu. Foi desenhado para a generalidade da administração pública e grandes vantagens. Existe online, freeware, não precisa de gastar nada, é só chegar lá e retirarem-se materiais. Há muitas experiências, estudos, comentários, desenvolvimentos. Há empresas que apoiam escolas em alguns destes elementos que são necessários à estruturação do modelo, nomeadamente na reunião de materiais. Eu, por acaso, ou estava a pensar, esqueci-me de uma coisa, as escolas têm hoje em dia acesso a um instrumento que há 5 anos não havia, que se chama MISI, e que nos dá extraordinária ajuda naquilo ali para o fim. Como é que foi pensada esta, temos aqui o nosso armarinho, como é que este nosso armário foi pensado? Foi pensado que, globalmente, as organizações têm ao seu dispor um conjunto de recursos. E esses recursos chamam-se genericamente meios, que é uma espécie de uma parte da nossa estante, chama-se recursos. Esses recursos têm umas prateleiras. Uma prateleira chamada liderança, isto é, qual é o propósito para o qual serve esta organização. Uma prateleira chamada planeamento e estratégia, toda estratégia e planeamento, é porque ele já tem vários nomes, eu este troco sempre o nome, não é muito relevante. Uma prateleira chamada pessoas, que são os nossos recursos humanos. Uma prateleira chamada parcerias e recursos. E uma prateleira muito, muito, muito importante, que é a mais crítica para as escolas, chamada processos. Alguém tem alguma afinidade com esta conversa e com este vocabulário e tem uma ideia do que é isto de processos? Tudo bom. O que é um processo? Como se faz? Como se faz? É um percurso. Um percurso. E esse percurso é aleatório ou tem uma espécie de um protocolo de funcionamento? Convém ou até mesmo? As aulas começam e acabam na sua escola diferente daquela escola? Começa e acaba? Sim. Em termos de O hora. calendário letivo é diferente. O currículo é o mesmo. Então temos protocolos. Sim. E agora, do currículo até à aula, o que é que vai? Ou do Programa Nacional até à aula, o que é que vai? Pode perguntar, há ali uma cara com dúvida porque é que o currículo não é igual. Não sei mais. Podem não ser. Depende. Se ela disse que não é, podem não ser. Há currículos alternativos, há escolas de currículo estrangeiro, há uma variedade. Felizmente, e eu sou absolutamente favorável que houvesse muita maior variedade de currículos. E depende do conceito do currículo. Não se esqueçam disso também. Porque eu não sei da área do currículo. Não estava a pensar, por exemplo, o currículo da disciplina de português de nono ano tem que ser igual para todas as escolas. O programa. Programa. Eu dava a ideia do conceito de currículo. Sim. Estava a fazer. Misturar os dois conceitos. E pode ter, isto é, quer dizer, ajudas, o que é isto? Porquê é que são diferentes o currículo e o programa? O que é um currículo? Somos nós que construímos a partir do Mas programa. é claro que tens uma tábua aqui a dizer que tinha uma proposta de definição de currículo, a dizer que era, bem, eu já não vou dar para trás, mas assim, que é um conjunto de aprendizagens genericamente aceitos como as boas aprendizagens, não é? Portanto, currículo é construído por... o currículo não é prescritivo na sua essência e o programa tem um racional prescritivo. Certo? Sim. E nós, quando queremos fazer o nosso retrato da escola, para ver a ideia das lentes, quando estamos a fazer o nosso retrato da escola, qual é o nível, qual é a camada destas sobre a qual nós queremos olhar sobre a maneira como estamos a fazer? Estão a ver porque é que eu disse o critério 5, desculpa, era crucial para esta nossa análise. O que é que isto quer dizer? Só talvez junto se eu fizer também o meu ponto com o que temos estado a dar.
Lembra-se que nós tivemos a dar as escolas eficazes, portanto havia um retrato da escola ideal, e eu disse que um dos pontos críticos era exatamente, podemos ter um retrato ideal, mas os processos para lá chegar não são, portanto, uma grande diferença nos processos de avaliação das escolas tem exatamente a ver com esta noção de processo que a professora Sofia está a falar. Isto é extremamente importante, portanto, as grandes tendências e o sentido da autoavaliação passa-se. Isto é só para dar uma ajudinha, não? E para fazer a ponte, se vai lá, que acabei por entrar aqui um bocadinho também. Não, nós tivemos já, agora para também situar a Sofia, nós só fizemos uma referência à questão das escolas eficazes e à identificação dos fatores de eficácia. Estamos exatamente a passar para as questões da melhoria da escola e do papel da autoavaliação nesse processo. E uma das críticas que fizemos ao movimento das escolas eficazes é exatamente o facto de não pensarem as questões dos processos como as críticas que se fizeram ao relatório Coleman, que também já falámos, é o facto de serem contabilizados os computadores, os meios, os recursos, mas não a forma como as pessoas usam ou se apropriam. E estava a tentar fazer uma ligação com o que estávamos a ver, embora isto seja uma conferência. Que é uma questão que se põe hoje em dia. Esse princípio, essa crítica, por exemplo, ao relatório Coleman. Quadros interativos nas salas de aula quer dizer que se mudem práticas. Pronto. Estão a ver o tipo de críticas que é porque, de facto, é muito mais profundo, não é só porque as pessoas não tenham vontade de fazer isso, é porque é muito mais complexo o processo de análise, de alteração e de reflexão e de crítica e de distinção das práticas a posteriori. Mas dizia-vos eu, as organizações em geral detêm um conjunto de meios e que estão organizados. Sendo que esta ideia de processo é justamente, alguém dizia, o que fazemos. Portanto, o que é que nós produzimos nesta organização? Qual é o produto da ação desta organização? E depois corresponde neste modelo uma espécie de um espelho que é articulado neste critério 5, um conjunto de resultados. O que é que são resultados? São o que, em espelho dos nossos meios, nós conseguimos apurar como resultante da nossa ação. E, portanto, todos aqui não se vê muito bem, mas veio aqui vagamente eu tenho aqui umas pinquinhas por baixo que neste projetor não se vê. A ideia é que, imaginem que estas caixinhas estão, justamente como a nossa estante está pedacinho, justapostas numa trama, e há ligações internas entre todas estas caixinhas. E elas, quando vamos olhar para os nossos recursos humanos, que é o critério 3 pessoas lá em cima, vamos olhar para resultados relativos a pessoas. Quando estamos a falar da estratégia de planeamento, resultados orientados para o cliente. Parcerias e recursos, resultados virados para a comunidade. A nossa liderança orienta um conjunto de processos que produz um conjunto de resultados-chave. Já vamos entrar um bocadinho como é que eu penso que estas questões podem ser vistas para a escola. Este modelo pensa que a melhoria se faz partindo de uma análise deste conjunto de fatores, com uma coisa muito importante, que é esta bolinha de retroação, estão a ver esta curva em baixo de retroação, e em que nós, quando conseguimos plasmar o nosso primeiro retrato, vamos ter de pensar o que é que queremos fazer, e a questão eu acho que há um debate muito importante nestas questões, que tem a ver com a diferença entre o que é a mudança e o que é a qualidade, e como é que nós definimos, porque quando mudamos, estamos objetivamente a melhorar ou não? Não. A qualidade é melhoria ou não é melhoria? Estão a ver a complexidade de questões aqui se põe, que são questões que há muita literatura científica nestas áreas e nas áreas de educação justamente sobre estes aspectos. E se estas questões é um bocadinho como a ideia de aprender e ensinar. Elas não são um correlato uma da outra. Avaliar não quer dizer melhorar. Nós conseguimos ter um diagnóstico, não quer dizer que obrigatoriamente estejamos a melhorar ou a alterar. Isso só acontece quando conseguimos alterar práticas e, de facto, infletir a nossa cadeia de ação. Como vimos, por exemplo, com os quadros, esta inflexão da ação é extraordinariamente complexa, não é simples. Então, o que é este modelo que foi pensado para organizações em geral, foi pensado para a administração pública, como é que ele foi pensado para as escolas? Liderança. Temos um conjunto de ações e dispositivos que permitem a uma organização definir um propósito
e um caminho coerentes, de acordo com diferentes modalidades. Orientar, ir à frente, encaminhar, conduzir todos mais à frente, influenciar, motivar e inspirar outros. Por exemplo, nas vossas escolas, o diretor, quando apresenta um projeto de ação para um triênio, tem um qualquer documento onde se propõe uma qualquer coisa que é discutido no Conselho Geral, que inflete, contribui, aprova, sanciona esse manifesto de ação. E, portanto, todas as organizações têm um qualquer manifesto de ação, têm um conjunto de ideias que fazem com que haja amanhã. Quer dizer, não estamos todos perdidos, sabemos o que é que vamos cá fazer todos amanhã. Esta ideia de há um caminho para ir para a frente. Como é que esta liderança, e agora estamos a falar das pessoas, e tu passo para o parágrafo de baixo, orienta, motiva, promove, age, como é que ela funciona? Das coisas que vamos pensar no primeiro critério de uma liderança, eu fiz este exercício, só para vos explicar como é que isto aparece. Este exercício apareceu justamente quando fiz a sessão, essas sessões que eu vim dar a meias na cadeira da professora Teresa Leite, e não havia CAF Educação, mas havia CAF. E a CAF, a primeira crítica que todas as pessoas que tentam usar aquele instrumento dizem é a linguagem é horrível porque vem da gestão. E então, eu fiz o exercício de transformar a linguagem da CAF em perguntas que vos eram naturais. Portanto, naturalizei a linguagem CAF em perguntas que faziam sentido para as escolas. Não quer dizer que tenha tido todo o sucesso, mas pelo menos algum contributo aqui fica. Isto depois, a seguir já vos explico como é que isto se liga com a CAF e porque é que não faz, porque é que eu explicava a questão da amplitude e do modelo. Portanto, primeira pergunta. O projeto educativo da escola, além de ter aquelas coisas maravilhosas como pugnar pelo crescimento integral da pessoa que é o aluno, 90% dos projetos educativos, dos 1000 e não sei quantos agrupamentos têm esta conversa, para além disso, o que é que se propõe fazer efetivamente? Encontrar caminhos para... E encontra, propõe caminhos ou depois só aqueles floreados genéricos que não dizem nada. A maior parte é estudiosa. Portanto, primeira questão prática. Quando nós olhamos para o projeto educativo, vamos à procura de qual é o caminho da ação, normalmente deparamos logo com o primeiro isto que até nos parecia tão bem. Primeira questão para ir pensando. Depois, como está concebida a articulação entre os diferentes instrumentos de planeamento, por exemplo, projeto educativo, projeto curricular, os PCTs são aquela coisa linda, pastas e pastas e pastas, cheias de PCTs, para os quais nunca ninguém olha, toda a gente diz, fazer PCT, copy e paste, olha, há numa escola minha amiga tem aqui um modelito muito bom, bora lá fazer copy e paste do modelito. E, para que é que isso nos serve? Nada. Por exemplo, temos dificuldades, a crise tapes é um bom exemplo, porque saiu da comunicação social foi forte o ano passado. Primeiro a administração diz que sim senhor, é que se podemos ter pessoas que já tenham experiência em tape, nós queremos recrutar aqueles que já foram nossos e depois de repente afinal isso é uma grande ilegalidade e vai tudo para o tribunal e vem a inspeção e diz tudo é impossível. Como é que nós vivemos com este dilema? Isto passou-se neste ano letivo, meses de setembro, outubro e novembro, certo? Como é que nós vivemos com este problema? Sim, houve muitas escolas que foi para o Parlamento e fez muita atividade em torno disto. Como é que nós criamos uma massa de gente que se identifique com a escola, com aquela escola em particular? É possível fazer isso, não é? Damos banho às pessoas todos os dias quando lá chegam. Como é que se faz? Portanto, primeiro critério, liderança, são estas as questões que estamos à procura. Independentemente da conversinha que lá vem no modelo, já lá chegaremos. Estratégia de planeamento. No fundo temos um nível macro, que é este do desígnio. Eu costumo dizer muitas vezes que eu acho que se percebe bem. A liderança, no fundo, funciona como a estrutura, os alicerces de uma construção. São coisas que nós não vemos, não vamos olhar todos os dias para o projeto educativo da escola, não estamos a olhar para isso. Mas eles existem lá e são orientadores da nossa ação. De tal maneira é o que sustenta
o nosso cotidiano e que, simultaneamente, como tem normalmente formulada uma visão de futuro, que é outra coisa que normalmente os projetos educativos também não vêm, o que é que esta escola quer ser, como é que ela se projeta para daqui a 10 anos? Não tem, são absolutamente vazios relativamente a esta ideia de desenho de futuro. Ou seja, um projeto do futuro, como é que eu alinho a minha ação presente? É pelo passado? É por... Como é que é? É pelas notas dos filhos do período? Como é que eu alinho? Estrategicamente quero me especializar em quê? Quais são os alunos que eu vou querer ter? Como é que eu vou optar? Qual é a linha que preside a ordenação da minha opção por exemplo, dizer que para o ano abre um CEF nível 1, ou antes vou-me virar para o profissional número não sei o quê, ou vou antes fazer outra coisa qualquer. Estas tomadas de ação, para não ser absolutamente ad hoc, onde é que eu consigo ancorar na estrutura da escola para poder fazer isto? A liderança deve ser capaz de me fazer isso. Segundo passo, entre estes instrumentos de gestão macro e a nossa ação cotidiana, temos um conjunto de instrumentos de médio alcance, que há um bocadinho já perguntámos como é que a liderança ordena e orienta e justapõe e faz a articulação entre estes diversos instrumentos, mas eles existem. Perguntas. Como recolhemos e compilamos informação sobre a comunidade? Um mistério que alguém um dia me vai explicar. Porque é que há agrupamentos há 7 ou 8 anos e eu não conheço, se calhar vocês vão dizer que na vossa escola eu vou já lá amanhã ver. Porque é que nós temos informação dos meninos desde o pré-escolar e quando o menino chega ao 9º ano, a gente não sabe que ele não aprendeu não sei o que matemática no 2º ano e que a português teve negativa no 2º período, que a professora achou que no 5º ano, no 2º período, que ele não estava bem e que no 6º ano lhe aconteceu outra coisa qualquer. Nós nunca temos esta informação. Porque é que não há uma sinalização do percurso das crianças? Eu estou na vossa escola. Smiles. Eu tenho a ambição, um dia vou fazer uma coisa destas com smilezinhos. Ou verdes, amarelos, ou só com smilezinhos. Eu só preciso saber, garantir que o professor de português conhece a informação pertinente sobre o desenvolvimento daquela criança, desde que ele entrou na escola até aquele momento exato. Não temos. Porquê? É muito difícil. Então vos era útil. Estão a ver o que é que isto vos pode trazer? O tipo de ajudas que uma autoavaliação vos pode ajudar a pensar. São estes os problemas que põe. Depois, aí está. Funcionamento, articulação das diferenças. Como é que são constituídas as turmas? Temos turmas de nível claramente assumidas, temos turmas de nível escondidas, temos turmas... é verdade, há escolas que adotam e há escolas que fingem que não é nada, mas fazem a mesma e depois dizem que não sei o quê. Temos turmas misturadas, juntamos... eliminamos os meninos críticos e pomos separados porque sabemos que aquele grupo é crítico todo junto. É por questões comportamentais, é por questões de desenvolvimento. Qual é, estou a ver outra vez, qual é o racional que preside à nossa ação? Depois, aí está, por exemplo, os planos de atividades também são um instrumento deste de gestão muito extraordinário, que normalmente, quando alguém com o mínimo de olhar crítico olha para eles, não encontra nenhuma congruência. Não se percebe porque é que aquelas atividades servem qual propósito, de qual dos objetivos, de qual... Nada. Portanto, outra grande questão, como é que isto tudo funciona e para que é que serve? Eu estou a dizer que um bom exemplo para isso são os projetos coménios. É muito giro ter um projeto coménios, sim, e... É o professor que tem o projeto coménios ou os projetos são para os alunos? O que é que nós ganhamos com isso? Onde é que estamos a chegar? O que é que estamos a criar? Que riqueza é que estamos a dar àquelas crianças? Como é que estamos a ir em torno, ou prosseguindo o caminho das aprendizagens deles? Se isso não for claro, na minha escola virtual, chuba. Não quero que há projetos que não sei porque é que os meninos aprendem com eles que não gosto. Recursos humanos. Aqui neste modelo, todos os recursos
humanos da escola se chamam pessoas. Muitas vezes, nestas aplicações várias que eu fui fazer nos modelos, muitas vezes usei a palavra educadores, por ser muito ampla e por permitir não entrar numa questão e, em alguns casos, teve efeitos muito positivos de dirimir questões de classe entre uns e outros e poder, por exemplo, os auxiliares de educação sentirem-se uma parte integrante deste processo, que são que se permitir outro tipo de arranjos com auxiliares de educação. Portanto, pessoas são o conjunto dos trabalhadores, recursos humanos da nossa escola. Costumo dizer muitas vezes que se nós estivéssemos a jogar, se este nosso exercício fosse um tabuleiro de monopólio, isto era a casinha recursos humanos, é aqui que estamos a trabalhar. Questões para os recursos humanos. Como é que se caracterizam? Depois, questões práticas. Como nós agilizamos os modelos de avaliação de desempenho? Estou a ver que isto modelos, desde que eu conto esta história, já houve para aí 4 modelos diferentes de avaliação de desempenho de professores, sem falar dos Açores. Portanto, rapidamente, entre eu ter começado a trabalhar com isto em 2003, 2004, até agora os modelos de avaliação têm-se sucedido e a questão é o que é que vocês ganham e se transformou-se ou traduziu-se ou não numa melhoria das condições da vossa melhoria da profissionalidade, do desenvolvimento da vossa profissionalidade. Eu, infelizmente, temo que não, e seria para isso que os modelos de avaliação de desempenho deviam servir, para nós podermos traçar desenhos de desenvolvimento profissional. Não é isso que acontece. Isto traz a questão da formação, que é outro aspecto crítico, porque isto da formação é muito lindo, e o que é que nós aprendemos quando fazemos formação? E, por exemplo, o que é que as pessoas não aprendem dentro das escolas uns com os outros? Sendo que isto é Joaquim de Azevedo, e cito, as escolas são as organizações com a maior capacitação de capital humano. Não há nenhuma empresa que funcione com 80%, 90% de licenciados. Nenhuma. Não há nenhum setor da indústria que funcione com esta capacitação de recursos humanos. E como é que nós não criamos mecanismos de entrar dentro da caixa negra, do jardim secreto, eu agora tinha aqui um rol de bons exemplos para chamar, e aprendemos uns com os outros. Como vê, a minha atividade aqui é sempre, eu tenho esta grande, sou muito 360, eu tenho sempre observadores a toda a hora e, portanto, não tenho, toda a minha atividade profissional foi sempre feita com observações. Portanto, nem sequer me passa pela cabeça eu não ter pessoas a quem, assim que isto acabar, vá perguntar: então, Mariana, como é que correu? O que é que achou? E pergunto isso quer seja observadora, quer seja observada. E a questão de pensar questões, o que é que eu posso fazer de diferente, o que é que eu aprendo, e vocês podem efetivamente aprender uns com os outros e negligenciam abundantemente esse recurso. Parcerias e recursos. Um conjunto de atores na comunidade podem ou não disponibilizar recursos para a escola, vamos supor que a escola tem capacidade de captar esses recursos e organizá-los. Quem são os nossos parceiros? Temos parcerias com alunos, temos parcerias com pais, como administramos recursos financeiros, como tratamos da infraestrutura tecnológica, conseguimos atualizá-la, não conseguimos, temos um parque tecnológico obsoleto, não conseguimos pôr as máquinas a trabalhar, aquelas histórias sempre que arrepiam, escolas que têm computadores dentro de caixas, microscópios que nunca saíram da... há muitas histórias dessas e todos, cada um ouviu de sua maneira, todos nós já ouvimos estas histórias. Portanto, quando eu pergunto infraestrutura tecnológica, a infraestrutura tecnológica não são só os computadores, é todos os recursos materiais que a escola tem. Como gerimos o conhecimento? Captamos conhecimento para dentro da escola ou afastamos o conhecimento dentro da escola? Quais são os nossos recursos? Como é que os conseguimos captar? E como cuidamos do espaço físico? Aqui está, processos. Existem um conjunto de definições de processo e não vou fazer agora aqui um grande exercício. Vocês estão muito cansados, passaram um dia de trabalho, estão a fazer uma brincadeira do que é isto do processo, quando é que começa. A ideia é que temos um processo, alguém dizia é um caminho, é o que fazemos, mas implica uma cadeia de adição de valor. O nosso ponto de partida é diferente e constitutivamente menos valoroso
do que o nosso ponto de chegada. Exemplo típico. Um bolo. Quando eu tenho um conjunto de ingredientes, que é o meu ponto de partida, uma receita tem ovos, farinha, açúcar, chocolate, depois junto numa sucessão pré-estabelecida uma quantidade exata de cada um destes elementos e vou nesta sequencialidade fazendo o meu bolo e chego ao fim e tenho o meu bolo feito. Eu consigo, no mercado, vender o meu bolo por um valor distinto do que o conjunto dos meus bens iniciais, com o fator trabalho, com o fator... Podem introduzir tudo, mas de facto o meu bolo tem mais valor, há aqui uma cadeia de valor, do que o conjunto dos meus ingredientes iniciais. Então o processo tem justamente sempre esta dinâmica. Uma aula não é um conjunto de meninos e um professor. Porque senão, uma colónia de férias ou um ATL, que são exatamente a mesma coisa, um conjunto de crianças com um adulto, o que é que muda nestas duas coisas? Estão a ver o que é processo? Processo é isso. É a diferença entre uma escola e uma colónia de férias. São sempre a mesma infraestrutura. Porque te rires, disse alguma coisa disparatada. Eu achei imensa graça essa comparação. É verdade. São adultos com crianças. E interagem uns com os outros num espaço físico que pode ser o mesmo as colónias de férias abertas, que estão no mesmo espaço físico. É tudo, pode ser tudo ali. Agora, a cadeia de adição de valor é que constitutivamente é muito diferente. Somos capazes de fazer o tal exercício de olhar para a cadeira de português do nono, ou para a disciplina de português do nono ano e desmontá-la nesta ideia de uma cadeia de adição de valor. É um exercício complicado, não vamos poder fazer hoje, mas um dia eu venho fazer convosco, é uma coisa muito engraçada. Nós pensarmos como é que conseguimos pensar uma receita de bolo em formato dinâmica, alunos e professores. Fica prometido. Está bem, está prometido. A ideia de que depois na literatura destas coisas existem muitas nomenclaturas para esta descrição de processos. De alguma maneira existem processos que são críticos ao nosso funcionamento e não vale a pena nós fingirmos na escola o processo de aprendizagem é o processo que é crítico ao nosso funcionamento. Não vale a pena, podemos andar a fingir, podemos fazer imensos exercícios de autoavaliação onde o processo de aprendizagem é assim mais ou menos de lado. De facto, em bom rigor, é um exercício de autoavaliação débil, porque não chegamos ao que é importante tratar e pensar. E depois existem processos de suporte. Isto é quando começamos a trabalhar a autoavaliação e fazê-la nas escolas, começa, está bem, mas a cantina, o bar, a biblioteca, é no limite, e que sim, é verdade, os meninos não aprendem se não comerem. Não aprendem. Os meninos precisam ter comida para aprender. E, portanto, a cantina é um processo de suporte, porque no limite, a escola podia comprar fora, que acontece em muitas nossas escolas, comprar fora a comida para servir àqueles meninos. E, portanto, a ideia do outsourcing, nós podemos ter fora. Biblioteca. Sim, a biblioteca como centro de recursos é muito importante, mas no limite uma escola pode funcionar com a biblioteca pública do lado, pode encontrar... É crítico para a escola, para o funcionamento da escola não haver biblioteca. É pior, sim, estamos de acordo, mas não é crítico, a escola pode funcionar sem biblioteca. E, portanto, o que é que são processos-chave, o que é que são processos de suporte, é justamente esta dupla dimensão do que é absolutamente crítico para nós prosseguirmos a nossa ação e o que são outros fatores que ajudam a consubstanciar e enriquecem a natureza da nossa ação. E acabamos com isto, as perguntas que se nos põem quando estamos a fazer a nossa autoavaliação e a tratar dos critérios de meios, certo? O que é que acontece? Naturalmente, este tipo de análise é uma análise que tende a ser narrativa. Nós contamos o que é que fazemos. Também não vamos entrar hoje, só ficam a saber que isto é assim. Isto depois tem umas pontuações e uns esquemas para se chegar ao fim da autoavaliação. Não tem praticamente nenhum interesse a pontuação, a não ser pelo modelo conceptual que está subjacente. E que é o seguinte. Eu sou ou não capaz de planear a minha ação. Planeio aquilo que faço e encontro evidências empíricas do planeamento. Depois, planeio e
gostaram, isto é a nossa avaliação. Bom, visita de estudo. A avaliação é muito positiva. E o que é que isso quer dizer? Se eu não conhecer os meus objetivos iniciais, o que é que quer dizer que a avaliação é muito positiva? Quando venho com essa conversa, dizer, para mim é muito negativa. A avaliação, a história da avaliação muito positiva tem de eliminar a partir de hoje do vosso vocabulário. Por amor de Deus, não me digam que me ouviram aqui assim como dizer que a avaliação é muito positiva. Porque a avaliação não é positiva nem negativa, a não ser em função dos objetivos que nós definimos para aquela visita de estudo em concreto. Porque senão não faz nenhum sentido. Portanto, planeamos, fazemos, avaliamos de forma sistemática, reiterada e sólida, integramos aquilo que aprendemos com a nossa avaliação, isto é, mudamos, temos capacidade e tornamos isto um processo sistemático e reiterado. E, portanto, não é só que, sim, é giro, sim, a visita de estudo, avaliação muito positiva, está bem? E formação, sim, fizemos não sei quantas horas de formação. E o que é que isso trouxe à escola? Cada um de vocês foi ótimo, cada professor foi passar umas horinhas de formação lá ao seu sítiozinho. E o que é que isso trouxe à escola? O que é que se mudou na escola? Então, quando avaliamos, temos de perceber o que é que estamos a avaliar e como estamos a avaliar. E depois somos capazes de criar sistemas de monitorização, podemos chamar os nomes todos, mas como é que nós reduzimos isto? Desburocratizando completamente, porque estão já a ver, começar a pensar nisto, fazer mais papéis, e fazer mais questionários, e fazer. Não! Como é que nós fazemos isto tudo, usando muita cabeça e fazendo quase nada? Ou alterando ligeiramente as questões que já fazemos. Porque o que acontece nestas dinâmicas estão a ver, já vos estou a ver todos, grande sorriso, grande entusiasmo, bora lá fazer. Começa a vir papel, a crescer. Não, isto tem de se fazer tudo sem burocracia. E nós somos os primeiros a inventar grelhas e grelhinhas para o registro, e mais uma grelhazinha, e já agora mais uma grelha da grelha, e mais uma grelha da grelha da grelha. Portanto, como é que nós pensamos tudo isto sem esse recurso absurdo e que nos mata? Porque é muito fácil inventar um esquema destes. Estão a ver os desenhos animados, um cilindro, e depois somos nós que ficamos debaixo do cilindro, porque o cilindro de repente retroage, nós não temos força para levar o cilindro para a frente. Inventámos tantas grelhas, tantos instrumentos de registro, tantas coisas de observação que nunca cumprimos e depois somos penalizados por isto. Isso alguma coisa errada? Não, nós estamos a ver o cilindro a vir para trás agora. Não estou a inventar, porque o que eu estou a dizer existe. Estou a ver a experiência. Então, vamos produzir resultados. Aqui nos resultados, vamos começar por pensar como é que nós apuramos resultados. Temos uma conversa, que eu sei que nesta casa eu sou bem recebida, mas muitas vezes sou linchada, basicamente, porque eu sou contra os questionários. E acho que é absolutamente destituído de qualquer interesse. Pois, nesta casa sou bem. Os questionários dão-nos uma. Primeiro, depois de falar dos questionários de satisfação aos alunos, aos docentes, à comunidade, aquela conversa que se costuma passar nas escolas e toda a gente costuma ficar genericamente muito contente com o assunto. Primeira questão, dão imenso trabalho a fazer e agora felizmente já há Google Groups e aquelas coisas que fazem lá os grupos. Antigamente chegavam-se a estar trimestres e o verão inteiro para tratar os questionários que se tinham feito. O que quer dizer que entre o momento de recolha daquele questionário e nós temos uma ideia vaga do resultado do questionário, passaram-se 6 meses, portanto o questionário já estava completamente desatualizado. Quando vamos tratar os dados, na maioria das vezes, descobrimos que fizemos malas perguntas e que o que nós conseguimos com o questionário não nos traduz nada do que nós precisamos de saber. Não fizemos sequer um piloto com aquele questionário para perceber que aquilo que nos dava não servia ao nosso propósito. Mas já gastámos, fizemos, aplicámos aos miúdos, fizemos aulas, já tratámos os dados, portanto já foi horas e horas, Excel ali a noite inteira, noites diretas de Excel a tratar dados. Nada daquilo serviu. Pior ainda, tivemos um retrato do momento e tudo o que para nós era interessante, que eram fatores explicativos, fatores de índole muito mais qualitativa, não conseguimos tê-lo com o questionário. Aquele questionário só nos começa a levantar perguntas. Que engraçado, mas isto se calhar é porque. Que interessante, mas isto se calhar é porque. E isto se calhar é porque.
todas as coisas têm infortúnios. Este modelo teve um infortúnio de ter umas pessoas no Instituto Nacional da Administração de Mina que achavam que tudo isto se fazia com questionários e que CAF, bom, era se fosse tudo feito com questionário. Até houve teses de doutoramento sobre este assunto. E houve mesmo um senhor que conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é uma proeza extraordinária, que foi a cada uma destas histórias que eu vos estou a contar, pois qual era o dispositivo legal que aplicava à educação que se lhe aplicava. Essa é uma conheço. Mas existe. E, portanto, é uma coisa, é um exercício absolutamente maravilhoso. Que, do meu ponto de vista, faz sentido e a natureza deste exercício que serve às escolas, eu diria completamente ao lado. Portanto, podemos fazer CAF sem aplicar questionários? Podemos. Independentemente daquilo que eu disse dos questionários, e como vos dizia há bocadinho, há um conjunto de empresas neste momento, uma das coisas que faz é ajuda às escolas, aplica questionários, trata os questionários e em modalidades muito expeditas. Claro que a escola tem que pagar, mas esse peso é o outsourcing, é feito fora da escola, dá um conjunto e cruza um conjunto de indicadores que a escola pré-determinou quais são e consegue assim ter retratos sucessivos ao longo do ano muito afinados com os questionários. Portanto, sim, é possível aplicar questionários, sim, os questionários são um instrumento muito útil. O que eu, como viram há bocadinho e brinquei, desaconselhei é nós desatarmos a fazer questionários e, sobretudo, aquelas, quando aparecem pilhas de questionário, nós fizemos CAF por questionário. E o que é que vocês aprenderam com isso? Se isto não for um instrumento de aprendizagem, da organização e que retrate uma imagem com a qual toda a gente se sinta confortável dentro da organização, então não serve como exercício de autorretrato, não é o nosso autorretrato. E, portanto, aqui precisamos de apurar dados, precisamos. Mas, do meu ponto de vista, mais importante do que exclusivamente apurar dados, e hoje o ISI, por exemplo, é uma fonte de dados extraordinária, o que é importante no exercício de autoavaliação é nós contextualizarmos a nossa leitura naquele momento daqueles dados. Estou a ser clara, estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Porque quando aparecem aqui, estamos a falar nos critérios de resultados, apuramos dados e quantificação. Ter lá as tabelinhas com os resultados é importante, mas muitíssimo mais importante é compreender como é que naquela comunidade de atores, aqueles dados, o que é que aquilo quer dizer naquele momento para a escola. Aqui, por exemplo, introduzi uma coisa que as medidas disciplinares estão aqui introduzidas e vão ver porque à frente. A inspeção, por exemplo, no instrumento de avaliação externa, pede justamente este tipo de indicadores. Saber que houve 35 meninos que tiveram procedimento A e 40 meninos que tiveram, quer dizer, é muito pouco interessante sem se compreender uma contextualização, em que circunstâncias, como é que a escola observa, monitoriza, controla, estão a ver? Esses são os tipos de questões que são verdadeiramente interessantes neste tipo de exercício. Contar o número de faltas disciplinares por si é um exercício espúrio, não serve de nada nem ninguém. Posso só interromper um bocadinho, porque acho que é muito importante, porque eles não são da administração, são da supervisão. E eu, não, isso é só porque acho que é muito importante fazer, e de facto nós ainda não temos esta matéria, eu devia ter feito em inclusão primeira. Há bocadinho o professor Sofia estava a falar de uma PIT, que é exatamente uma pessoa que defende, tem um modelo no livro, tem um título que é muito específico, que é Schools Must Speak for Themselves, ou seja, as escolas devem falar por si próprias. O que quer dizer que elas devem, desta perspectiva, serem elas a autoavaliar-se. Eu queria frisar isto um bocadinho da minha experiência da avaliação externa das escolas, porque portanto, este modelo aparece muitas vezes com um selo de garantia de qualidade, ou seja, se a escola está a usar este modelo, que é um modelo de qualidade europeia, quer dizer que está no bom caminho. Acontecem as coisas mais inacreditáveis com estes. Eu assisti a escolas onde as pessoas tinham sido oferecidas baterias de indicadores, dos 600 indicadores. Imaginam que é uma lista de bateria de indicadores de 600 e o que é uma escola a escolher entre 600 indicadores. Então, e é que isto já vai antes da própria construção dos questionários, como tu dizes e muito bem, filtrou a realidade no momento. Quer dizer, ou estamos porque para a GE faz lembrar que fazer o contra, era na altura depois do 25 de abril, já tinha e dizia, voto neste indicador, eu voto naquele. E depois não há coerência sequer entre tudo aquilo. E portanto, estes processos são, quer dizer, vêm muitas vezes os questionários
questionários que estão feitos, eu até brinquei na última aula, a dizer que vocês, se quiserem questionários para as quedas, para mesmo brincadeira, podem recorrer aqui, portanto têm muitos já feitos. Mas realmente tudo isto é ao contrário daquilo que a autoavaliação em princípio deveria ser. Não há apropriação e não há, por exemplo, as infrações têm um movimento de caso típico em que as escolas deixam contabilizadas infrações, por exemplo, dos tempos, porque consideram que isso diminui e prejudica em termos de resultados e, portanto, nós não podemos tomar decisões um pouco por essa base. Era só para chamar a atenção para estes pontos que me parecem ser importantes. Já podemos conversar um bocadinho sobre isso. Nós acabar de explicar o modelo, parece-me que é resultados de pessoas. Vimos há bocadinho que tínhamos um critério chamado recursos humanos e depois vamos ver que tipo de resultados é que este critério recursos humanos consegue obter. Naturalmente, e já vamos, como digo, depois eu dou-vos o modelo e vocês podem ler o modelo em casa, enquanto os critérios de meios têm depois subcritérios, já vos vou mostrar à frente, têm subcritérios, tem uma lista, são repartidos. Normalmente os critérios de resultados são muito mais sintéticos e têm normalmente 2 subcritérios e que são percepção de satisfação. Portanto, nós conseguimos comprar e depois outro de outros indicadores objetivos. Nós possamos contrastar com a percepção da satisfação. Por exemplo, temos, era um exemplo típico nos centros de novas oportunidades, que toda a gente gosta muito de lá trabalhar. Era típico, toda a gente adorava trabalhar nos centros de novas oportunidades, toda a gente adorava trabalhar. Mas quando desaparecia a pergunta, justamente na percepção da satisfação, se conseguisse outro trabalho ou saía do centro de novas oportunidades, tinha taxas altíssimas. Aquilo era efêmero, claro, portanto, as pessoas gostavam imenso de lá trabalhar, mas não acontecia. Outra coisa que acontece também nas escolas com muita frequência. Há muito mais mulheres a trabalhar nas escolas do que homens. Isso faz com que, por exemplo, as taxas de absentismo, porque na nossa cultura e tradição são as mulheres que não só têm crianças, como depois tratam e cuidam da família. Cultura, tenha mesmo. Não só têm, mas depois tratam delas. Há sítios onde as mulheres têm esquece e depois voltam a trabalhar logo de seguida. Nós tratamos delas e quando, por exemplo, nas famílias temos elementos doentes, somos normalmente as mulheres que cuidam dos doentes. O que gera, normalmente, taxas de absentismo muito superiores a outros setores de atividade em que a população é genericamente masculina. Portanto, sem nós vermos como é que nós descrevemos como é que é constituído o nosso grupo de recursos humanos, sem conseguir, isto permite-nos estabelecer arcos causais. Sim, nós temos este resultado de absentismo, porque explicámos no nosso critério de meios que nós éramos uma população genericamente feminina e que, por isso, naturalmente, temos taxas de... E estão a ver como as coisas começam, os tais arcos que eu vos falava do modelo funcionar em espelho. Umas coisas vão explicar outras coisas. Temos níveis de análise distintos, porque como nós nos critérios de meios fazemos esta narrativa de como é que planeamos. Portanto, contamos que, sim senhora, nós temos um projeto educativo. Como é que nós planeamos este projeto educativo? Como é que nós pomos o projeto educativo em prática? Como é que nós o avaliamos? Como é que nós tomamos conta destas alterações e as introduzimos na planificação seguinte? E como é que garantimos que isto é um processo estável e reiterado? Sim senhora, o projeto educativo é muito fácil. É um instrumento legal que diz que ele tem que ser revisto de X em X tempo. Portanto, dentro da sua Constituição, ele encerra este processo desta dinâmica de planeamento, execução, avaliação e integração do que nós aprendemos. Nos critérios de resultados, pensamos em construir baterias de indicadores que nos permitam ver o alinhamento dos resultados. Estamos a melhorar, estamos a piorar, portanto, tendências, e relativamente aos objetivos que nos propusemos. Podemos estar a melhorar, mas ainda assim estar muito distantes dos objetivos que nos propusemos. Ou podemos estar a piorar, mas continuamos muito próximo do nosso objetivo proposto. Portanto, a tendência é dar-nos uma linha de interpretação de dados, a proximidade com o objetivo dar-nos outra linha de interpretação dos nossos resultados. Comunidade. Pensar como auscultamos os nossos parceiros e o que é que nós podemos ganhar com os nossos parceiros são também as famílias, os alunos... desculpa, já estou no 8. Eu saltei... desculpa lá, que eu saltei agora, estava eu desfasada. O critério 8 cá em baixo. Quem são os nossos parceiros, impacto na economia local, temos ou não algumas preocupações ambientais. São estes os aspectos que o nosso critério 8 trata.
E por último, o critério 9, que explica como é que são efetivamente alcançados os resultados nas escolas e que tipo de resultados é que são produzidos. Por um lado, os resultados-chave, classificações internas, externas, desvio relativamente destas duas. Quando externas, estou a falar de classificações em provas nacionais ou em provas aferidas externas. Como é que isto se passa e ainda como é que, por exemplo, nós monitorizamos estes resultados relativamente ao nosso objetivo. Queríamos, mais um exemplo, tipo coqueteiro, melhorar em X% a nossa meta, não sei o quê, é o nosso objetivo. Estamos a conseguir ou não estamos a conseguir? O nosso resultado melhorou, mas estamos ainda muito longe da meta. Ou, numa escola ou outra, qualquer que tenha outro tipo de metas e que se proponha a atingir. O nosso resultado piorou, mas estamos lá muito próximos. E as questões de desempenho financeiro são também tratadas neste critério 9. Portanto, de alguma maneira, o que eu acabei de fazer foi um exercício genérico e muito de injeção de o que é isto da CAF. Pensar que nós construímos, isto é como vos disse, é um instrumento e que nos permite mapear. Eu trouxe este mapa, que é um mapa conceptual, justamente isto vai nos permitir cartografar a escola e identificar algumas variáveis que nós temos que ter em atenção e permite-nos fazer um diagnóstico do momento. Agora, isto não leva, obviamente, a nem melhorar, nem nenhuma alteração. Portanto, concomitantemente, este exercício de análise propõe-se que quem realiza uma autoavaliação de acordo com o modelo CAF desenhe um plano de intervenção que resulta deste diagnóstico. Depois isto tem umas fichinhas e tem uma parafernália de instrumentos que estão disponíveis, depois também já vos dou mais informação sobre isso. Como vos dizia, está aqui, se for a DGAEP, a Direção-Geral da Administração e Emprego Públicos, e é a entidade que em Portugal monitoriza a CAF. A CAF, como eu vos digo, foi desenhada para toda a administração pública e depois teve logo desde a sua gênese foi pensada assim, mas o primeiro objeto desta natureza foi a CAF Educação. Mas vocês vão ficar, eu depois passo a apresentação, mando-vos por mail, não vale a pena ficarem com. E a ideia era, a administração pública tem peculiaridades e necessita, dada a sua amplitude, necessita muitas vezes de pequenos ajustes. Então, a CAF Educação não é mais do que este instrumento genérico, mas adaptado a este setor de atividade que é a educação. Foi muito, dizia-vos, eu tinha estado a trabalhar naquele grupo de trabalho que pensou isto. É muito engraçado, porque acontece como em todas as coisas, quer dizer, aquilo era um grupo internacional em que as únicas pessoas que não eram da administração pública verdadeiramente éramos nós, e depois houve uma fase em que eu ia sozinha às reuniões, então primeiro nem fomos 3, depois fomos 2, depois passei a ir sozinha. Eu era a única criatura que sabia de escolas e de educação, mas não sabia nada da administração pública. Depois tínhamos no grupo belga, que é de facto, e foi por isso que eu deixei lá um bocadinho o grupo do Jean-Marc Tochot, que tem muitas pessoas que sabiam de educação e que tinham aplicado o CAF e que tinham desenvolvido. A Bélgica foi o primeiro país a ter uma CAF Educação em flamengo e em francês, que eles aplicaram nas universidades. Mas depois aquilo, o que vinha para as universidades dizia, mas isso no jardim de infância? No way! Mas isso numa escola de formação profissional? Não é possível! Mas isso... E, portanto, tentar perceber o que eram elementos comuns e nesta adaptação, o que é que nós não perdíamos com a adaptação, de maneira a poder prevalecer esta ideia de desabrangência. Está traduzido em português e... isto agora deu um salto, desculpa lá. Está traduzido em português neste endereço. Tem um conjunto de materiais de apoio com os quais eu não concordo. Como vos dizia, aquilo tem lá umas fichinhas, e aquelas fichinhas, do meu ponto de vista, são paupérrimas, porque vamos outra vez à questão da fichite aguda e não da reflexão, que é o que me parece que é importante. Sim, porque a ficha é um problema que nos afeta desde os primeiros anos da escolaridade ao longo da nossa vida. É a professora que dá fichas e depois a pessoa fica com aquele síndrome para o resto da vida, é uma coisa gravíssima. Entretanto, passando essa pequena questão, aquelas fichas, do meu ponto de vista, são muito más, porque apontam para uma coisa tipo checklist, que, mais ou menos na minha perspectiva, é tudo o que não se pretende com este exercício. O que é importante nas escolas que fizeram CAF? Terem tido uma equipa de pessoas
que usou tempo, que é sempre um tempo horrível, que é à noite e que é muito trabalho, é sempre um tempo qualitativamente muito penoso para todos, mas que tem algumas enormes vantagens. Pela primeira vez, muitas vezes, aprender sobre coisas da escola que antes não se sabiam sequer que existiam. E, portanto, dá-nos um conhecimento da organização em que trabalhamos muito mais extenso. Depois, permite consensualizarmos. Aquela história da pontuação não serve para quase nada, a não ser se pormos-nos de acordo nessa equipa. Então, vocês acham que nós estamos no planeamento ou acham que já estamos na execução? Não, já fazemos isto sempre. Não, então estamos na execução. E a avaliação? Mas a gente só avalia de vez em quando. Então a avaliação não pode ser. Isto gera muitas vezes um movimento tensionário dentro das escolas, que são ótimas organizações, pontuarem-se e terem exercícios de autoavaliação, em que a equipa da autoavaliação se considera, por ser muito exigente com o seu desempenho e com a leitura do modelo, de alguma maneira plasma uma pontuação muito baixa. Ainda que a natureza descritiva do exercício de autoavaliação, quando ele tem uma narrativa que é associada, é muito interessante. Quando a gente vai para este problema da fiche sheet e começa a pôr números no fim e dizer quanto é que é o valor, aumentamos este problema. E eu vou-vos dizer, nos Açores, tenho uma experiência, tenho experiências dramáticas na vida de escolas, para perceberem quão grave é o que eu estou a dizer. Nos Açores, houve uma equipa de autoavaliação que levou à queda de uma direção do executivo, porque criou-se uma balbúrdia, porque a equipa de autoavaliação de uma escola que funcionava muito bem, pontuou, foi muito, muito exigente na pontuação. E depois o Conselho Geral reuniu e levou à queda de uma direção. Num contexto particular, um exercício desta natureza levou uma decisão de cotas, houve uma senhora diretora que ficou com a escola toda e outra que perdeu a tribunal. Portanto, vocês estão a ver, não é tão neutro, isto não são exercícios neutros, e quando as escolas pensam que querem avançar para uma coisa destas, têm de ter ideia, quando eu estou a falar de fazer um retrato e desta consensualização e da pontuação, são tudo coisas que precisam de ser ponderadas e ajustadas, porque nós queremos fazer um retrato com esta máquina, então este instrumento que tem retratos desta maneira. É uma espécie de um logbook que nos vai dando coisas, está bem? Mas agora para fora, nós se calhar vamos ter de precisar e vamos ter a necessidade de criar instrumentos de comunicação para fora que sejam adequados à natureza do exercício, que não ponham em causa a estabilidade da organização. Portanto, sim, quando nós começamos a olhar com muita atenção, criamos instabilidade, somos críticos, somos. E muitas vezes, imaginam o que é fazer este exercício de análise absolutamente crítico e depois não ter nenhum contraponto numa ação ser desajustada. E matámos a escola com o exercício de análise e não fizemos nada de novo para melhorar a escola. Portanto, há estas fichas muito ficha. Para mim tem muito esse problema de estamos a condicionar, pôr lá números e de repente aquilo perde-se a natureza do que é, do meu ponto de vista, relevante, que é esta reflexão, e sermos capazes de pensar criticamente a escola e passamos para coisas muito desajustadas da realidade. Simultaneamente, é a minha experiência que no decurso dos exercícios de autoavaliação nascem sempre um número muito interessante de iniciativas chamadas Quick Wins. Isto é, as coisas que nós começamos logo a fazer diferentes. Quick Wins são vitórias rápidas, são logo os pequenos ajustes. Era muito melhor se fizéssemos não sei o quê. Era muito melhor se... Depois, Sofia, e nós pomos isto agora. Isto era uma área de melhoria. E agora já fizemos, onde é que a gente põe isto? Usem, gozem dessa alteração. E isso é que, de facto, são essas mudanças que são interessantes no decurso deste exercício. Mais uma vez, a mudança não quer dizer que estejamos a melhorar. Vamos ter depois de medir outra vez para verificar se fizemos um diagnóstico, começámos a introduzir mudança e depois vamos ter de ver se isso trouxe ou não alteração. Coisas práticas. Como é que isto se cruza com o quadro de referência para a avaliação externa das escolas? Que é um dos assuntos que esta senhora que ali está a comer o seu lanche não queria pedir, que era sempre, e que eu estou em falta com ela para há um ano, que era dizer justamente... Eu estava a comer aqui de uma forma... Discreta. Foi um quick win. Pronto. Então, o que é que eu trouxe? Fui à
PEC tem, no fundo, o conjunto de parâmetros que a inspeção considera útil, necessário, para que a escola faça, mais uma vez, o seu retrato e que depois vai ser apreciado. O que é que eu vos trouxe? 6, 9, eu fiz o que a Manuela me pediu há imenso tempo, que é a associação, entre o que é que são os critérios da CAF, e estou a falar sempre de critérios, já vos vou mostrar como isto depois é mais fino e podemos ir mesmo ao detalhe, entre os critérios da CAF e as dimensões de análise da avaliação externa da higiene. Quando falamos de resultados, estamos genericamente a falar daquele nosso eixo de resultados que tínhamos apresentado há bocado, os critérios 6, 7, 8 e 9. Prestação do serviço educativo, estamos a falar do critério 5, estamos a falar, sobretudo, dos nossos critérios de meios, e depois, quando falamos de monitorização e avaliação das aprendizagens, estamos a espelhar o nosso critério 5 processos com os nossos resultados-chave. Estão a ver? Aparece logo aqui, portanto, de alguma maneira, uma leitura do que é que nós podemos ter quando fazemos a CAF. Liderança e gestão. Claro que estamos nos critérios 1, 2, 3 e resultados que se espelham na mesma dinâmica. Porquê é que eu pus a autoavaliação e a melhoria? Lembram-se há bocadinho que ia falar daquela linha que aparece sempre nos modelos em baixo, que passa do critério 9 para o critério 1. A ideia da retroação ou da proação, quer dizer, é a ideia dos ingleses têm dois termos muito bons para explicar isso, para nós é muito mais difícil. Nós só temos o feedback, que é o retorno, mas eles falam no retorno de um feed forward, que é eu ir-me alimentar para promover a ação para a frente. Não é só a retroação, mas é a proação, neste sentido de ir alimentando uma dinâmica proativa. Cá está a nossa CAF com um critério e com um enunciado dos subcritérios. Quando nós olhamos para a liderança, pensamos em 4 dimensões de análise. Isto vai nos dar 19 subcritérios nos critérios de meio. Se vocês depois quiserem agora durante o café, eu conto uma história, mas estamos quase a chegar às 7h30, eu vou despachar isto. Portanto, é assim, se quiserem, depois conto-vos a história, o que é que se fala em cada um e coisas ir mais ao detalhe. Portanto, os nossos 5 critérios de meio desdobram-se em 19 subcritérios e que depois, quando vão às páginas da CAF, que vocês tiraram há bocadinho, quando vão lá fazer o download do PDF, aquilo são, bem, 30, 40 páginas de indicadores possíveis dentro... Mas é assim, a ideia é que isto são indicadores possíveis. Eles não são prescritivos e não obrigam a que nós... O exercício CAF só está completo quando nós cumprimos os critérios e os subcritérios. A maneira como trabalhamos os indicadores é que nos for útil... Outro exemplo prático. Quando a gente vai fazer uma fotografia para o passaporte, ou para o bilhete de identidade, agora para o cartão de cidadão, eles dão-nos umas hipótesinhas, não é? Porque a gente quando fica com a cara, diz, esta não quero. Portanto, justamente, aqui é a mesma coisa. As coisas que nós temos, se calhar não queremos pôr lá. Há bocadinho expliquei quais são as tensões que podem acontecer aqui. E, portanto, queremos uma fotografia que, pronto, estamos lindinhos, arrumadinhos, e a coisa sai direitinha. E é isso que nós queremos passar aqui. E, portanto, de alguma maneira, não temos de ir a tudo e verificar tudo o que acontece. Os nossos critérios de resultados, como vos dizia, são resultados normalmente têm só dois subcritérios e esta é a lista dos subcritérios de resultados. A CAF, esta brochura tem embaixo, na página 69 da brochura, que há bocadinho retiraram o endereço, tem um exercício que são questões que normalmente existem nas organizações, como é que elas entram dentro do modelo. Normas da família 14.000, impacto ambiental, são estas. Normas da família 9.000, lá em cima, ISO 9.000, gestão de processos. Muitas vezes há escolas que dizem, nós temos um processo de gestão gestão da qualidade, de acordo com a norma ISO 9001, 9010. O que é que são? São normas desta família e que o que fazem é conseguem estabilizar os processos.
Algum de vocês, nas vossas escolas, ou já foram a escolas, ou já passaram por escolas, cuja a organização dos serviços administrativos parece a de um banco? Todos os funcionários atendem um conjunto de pessoas. São processos. Isto é, em vez de, no fundo, temos os modelos de repartição do trabalho, em vez de ser um modelo em cadeia com uma chefia hierárquica, não, cada funcionário tem um grupo de clientes e oferece esse serviço a esse grupo de clientes. Há muitas escolas, porque houve uma experiência, há muitas escolas que têm, nunca experimentado. Mas é a ideia de que há processos. Em vez de secretaria atender, uns atendem os alunos, outros atendem a gestão, chama-se gestão de processos. E, portanto, normalmente é uma carteira de alunos. E a dizer, Podemos deixar isso acontecer. Há um funcionário que tem as pessoas que há EL, por exemplo, e no outro dia há Matilde. E também há outra pessoa com os alunos. Portanto, lógico que depois há um que tem mais conhecimentos de uma área ou de outra e quando necessitam trocam ideias entre eles. pois é, a ideia é que, portanto, nas tais cadeias de valor, nós conseguimos estabilizá-las e conseguimos descrever a natureza do serviço que é prestado e, portanto, organizamos o nosso funcionamento de acordo com a norma ISO, isto é, com o processo de gestão da qualidade e que são certificados, são passíveis de uma certificação e, portanto, são auditados, que é uma coisa que vem aqui, as auditorias, que é um dos fatores que nós entramos aqui no critério 9. E depois as questões orçamento e contabilidade, porque agora que entram aqui no critério 4, que é há bocadinho falei dos recursos financeiros, as questões do desenvolvimento da missão entram aqui, a gestão do desempenho vai entrar na gestão das pessoas, que é lá em cima no critério 3, e portanto, Wellness Scorecard são instrumentos de gestão que vão aparecer na gestão das pessoas e depois no funcionamento dos processos, e portanto estão a ver como é que isto aparece. A seguir fiz um exercício seguinte, que é ver como é que aparece as dimensões da inspeção. A dimensão resultados. Podemos ir beber a nossa dimensão resultados ao critério 6, ao critério 8 e ao critério 9. Não tem lá números, mas confiem, que eu este sei de cor. Prestação do serviço educativo. Vamos buscá-lo sobretudo ao critério 5, mas também vamos buscá-lo ao critério 3 e ao critério 2. Liderança e gestão, vamos buscá-lo sobretudo ao critério 1 e 2, mas também ao critério 3. A questão que tínhamos, a última de todas, por isso estava a verde, da autoavaliação e da monitorização de dados. Vamos buscar esta ideia de retroatividade cá em baixo. Então trouxe a professora Idália Sachas, que eu gosto muito, a contar o que é que ensinar e aprender podem ser. E a ideia de que este processo pode continuar. Quem quiser, o meu mail está ali abaixo e trouxe umas São ervas aromáticas. São, sim, aquelas são sulfólidas.